Oi, gente, tudo bem? Trouxe aqui para vocês a questão 22 da prova de assistente administrativo, que é um cargo nível médio, do concurso de Palmas, né, 2024, quadro geral. Eu queria mostrar para vocês, com a questão 22, como que eu faço para resolver questões, né? Qual é o meu método, como é que eu faço para estudar de uma forma estratégica e eficiente e chegar na hora da prova mais preparado. Vamos lá? Questão 22. Após regular aprovação neste concurso público, o prazo é de 30 dias prorrogável por igual período para o indivíduo tomar posse após sua nomeação. A partir da posse, ele tem 15 dias improrrogáveis para entrar em exercício. Só aqui, gente, eu vou tentando situar o meu cérebro onde é que eu tô, o que essa questão está falando. Então, eu já entendi que ele vai trabalhar sobre posse e sobre nomeação. E eu já entendi também que ele vai falar sobre o estatuto. Então, lá no edital estava previsto, né, o PCCV, a lei orgânica e o estatuto dos servidores de Palmas. Por essa introdução aqui no comando da questão, eu sei que ele vai trabalhar essas questões de posse e nomeação do estatuto. Então, vamos dar seguimento. Com base na afirmativa, assinale a alternativa correta. Eu gosto de circular o comando da questão para eu poder entender que ele quer a questão correta, principalmente a COPES, gente, ela é uma banca que gosta de pedir a incorreta. Olha aqui a questão 21, essa questão foi anulada, tá? A 21. Mas olha aqui ele pedindo a incorreta. Na 24 aqui, ó, olha ele também pedindo a incorreta. Na hora da prova, dependendo da sua ansiedade, né, do seu nível de nervosismo e tudo mais, é comum se confundir e acabar errando por simplesmente, no caso dessa aqui que pede a incorreta, você vai lá e marca a correta, né? Então, sempre circulem o comando da questão. Vamos em frente. Letra A. A posse é uma forma originária de provimento do cargo público. Quando ele falar uns termos assim, gente, meio diferentes, né? Vocês já liguem um alerta na cabeça de vocês. Forma originária de provimento do cargo público. Nós sabemos que lá no artigo 10 do Estatuto fala quais são as formas de provimento. Nós vimos também que são 6 formas de provimento. Quando eu estudei para essa prova, eu fiz um mnemônico para decorar. Eu não sou muito boa em decorar coisas, então eu faço mnemônico para poder lembrar. O meu mnemônico era o seguinte, era N, aprove, e o RE 4 vezes. Então, RE, RE e RE. Essas são as formas de provimento do artigo 10. O que significa cada um desses termos? Então, o N era de nomeação. O aprove era de aproveitamento. O primeiro RE era de readaptação, reversão, reintegração e recondução. Então, por aqui eu já conseguia saber quais eram as formas de provimento. 6 formas de provimento aqui, né? Então, gente, posse não está entre essas possibilidades de provimento. Então, não. A posse não é uma forma de provimento originário, tá? Essa assertiva aqui está errada. Letra B. É com a entrada em exercício do servidor que ocorre a investidura em cargo público. Nós sabemos que lá no artigo 9º, ele fala que a investidura ocorre com a posse. 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 Se a investidura ocorre com a posse, eu não posso falar que a investidura ocorre ou é a entrada em exercício do servidor, não. Isso está incorreto. A investidura, nós já vimos que ela ocorre com a posse. Letra C. Caso o servidor empossado não entre em exercício no prazo legal, ele deve ser demitido. Será? Artigo 15, parágrafo 1º, fala que, sob pena de exoneração ou insubsistência da nomeação, será de 15 dias o prazo para início do exercício do cargo público municipal contados da posse. Aqui ele fala que o servidor, ele tomou posse de fato, mas ele não entrou em exercício. Então, se ele não entra em exercício, o artigo 15, parágrafo 1º fala que ou ele será, né, exonerado ou será declarado insubsistente o ato de nomeação. Cuidado, tá? Numa próxima prova ele pode trocar insubsistente o ato de posse. O insubsistente é o ato de nomeação. Pode ocorrer essas duas hipóteses. Nesse caso, qual é o que se aplica? Olha aqui que ele fala que ele foi aprovado em concurso.
aprovado em concurso. Então, nesse caso aqui, o certo seria, isso seria declarado, né, insubsistente o ato de nomeação, tá? Nesse caso aqui não seria a exoneração. Então, está errado esse finalzinho aqui, ó. Deve ser demitido? Não. Letra D. Exige-se para a posse que sejam apresentadas declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. E declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Correto. Esse é exatamente a redação do artigo 13, né? Parágrafo 2º. Então, quando você for tomar posse aí no seu concurso, além dos seus documentos pessoais, né, e dos exames de sangue, radiografias, etc., você vai também apresentar algumas declarações, entre elas, né, a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio, e também quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ok? Letra E. Para a posse em cargo público municipal, poderá ser exigida... Gente, quando falar assim, pode, deve, vocês liguem um alerta aí na cabecinha de vocês, né? Pode ser exigida, poderá ser exigida pela autoridade competente, prévia inspeção e parecer pela junta médica oficial do município, caso, olha a vírgula aqui, ó, caso haja indícios ou dúvidas de que o empossado não esteja apto física ou mentalmente para o exercício do cargo. Gente, quando vem pode, deve, né? Quando vem muito longa, assim, a assertiva, que ele tenta explicar demais, vocês já fiquem ligados, tá? A lei, ela tem uma linguagem objetiva, não existe essas explicaçõezinhas aqui, só por aqui. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos no artigo 14. Artigo 14 fala da seguinte forma: a posse em cargo público municipal dependerá de prévia inspeção pela junta médica oficial. Olha o tempo verbal, é dependerá, depende, tem que, é uma obrigação. Não existe esse pode ser exigido, não, é deve, né? Não existe essa discricionariedade, é deve, dependerá de prévia inspeção pela junta médica oficial. E não existe esse negócio de autoridade competente, não. Não, isso aqui nem fala isso aqui no texto da lei. A prévia inspeção ocorre sim pela junta médica oficial do município. Até aqui, ok. E eu falei anteriormente, né, sobre vocês ficarem atentos a essa questão da vírgula, né, para que vocês analisassem de forma separada. Então, só por aqui, até essa vírgula aqui, se você analisasse até esse ponto, você já mataria e já saberia que está errado, que está incorreto. Mas vamos analisar o seguinte, né? O restante. Caso haja indícios de dúvidas, não. Em qualquer hipótese, a lei ela é objetiva e clara. Ela fala: posse em cargo público municipal dependerá de prévia inspeção e junta médica oficial. E somente no parágrafo único, ele fala também que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Não é caso haja indício, qualquer um vai ser todos, né? Todos serão submetidos à junta médica oficial, tá? E se ele não for apto física e mentalmente, ele não será empossado, tá? Então, muito cuidado na interpretação da lei e na interpretação aqui da assertiva da questão. Então, já esqueci de marcar, né, antes, que o gabarito era a letra D. É isto. É claro, gente, que na hora da prova, você não tem tempo. Então, não dá pra você ficar, né, é o artigo tal. Não, você vai direto, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse na hora da prova, vou até apagar aqui pra fazer exatamente como eu faço na hora da prova. Na hora da prova você não tem tempo pra ficar justificando nada, não, certo ou errado. A posse é uma forma originária de provimento do cargo público. Não, eu lembro que provimento era N, aprove, posse não está nisso. Não, esse assertivo aqui não está correto. É com a entrada em exercício do servidor que ocorre a investidura em cargo público. Não, a investidura ocorre com a posse. Letra C. Caso o servidor empossado não entre em exercício no prazo legal, ele deve ser demitido. Não é exonerado ou insubsistente o ato de nomeação. Existe para a posse que sejam apresentadas declaração de bens e valores, ok, que constituem seu patrimônio, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ok, me parece que é essa, eu marco uma bolinha, quando eu acredito que é
alternativa que responde o comando da questão. Letra E. Para a posse em cargo público municipal, poderá ser exigida pela autoridade competente prévia inspeção e parecer pela junta médica oficial, não é pode, eu sei que é deve, né, deverá. Caso haja indício ou dúvida de que o empossado não esteja ávido, não existe isso aqui não, tá? Então, é a letra D mesmo. Então, na hora da prova, eu faço assim, gente, mais rápido, tá? Mas quando eu tô estudando, eu busco exatamente qual é o artigo, qual é a letra da lei e vou anotando, igual eu fiz com vocês anteriormente, tá bem?